Fala, galerinha do nono ano das escolas municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Prazer revê-los. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Barroso, e para mais uma habilidade, né? Importante para as nossas avaliações, para o conhecimento de vocês. Bom, qual o tema da nossa aula de hoje? Qual o conteúdo? Vamos aprender na aula de hoje a questão de inferência do sentido de palavras ou de expressões dentro de um texto. E esses textos que a gente vai ler aí, será o cordel, o gênero que vocês estão trabalhando aí durante a semana, vocês estão estudando durante a semana, e também em outros gêneros essa habilidade, tá? De inferir palavras e expressões, ok? Então vamos lá. Para iniciar aí o nosso assunto, eu gostaria de fazer uma leitura com vocês desse cordel, para a gente perceber como a gente pode fazer inferência do significado, do sentido de algumas palavras. Vamos lá? Vem comigo. Para fazer um cordel. Para fazer um cordel, não precisa ser coronel, muito menos ter anel, aquele de bacharel. Parece ser muito difícil, pois nunca fiz isso. No começo me enguiço, até parece feitiço. Lá vou eu aventurar para ver no que é que dá. Não conheço cordel, feito aqui no Paraná. Peguei caneta e papel, comecei a escrever. Deve ser primeira aula, aqui hoje vou ter. Vou anotar tudinho, para ficar bem bonitinho. Com dedicação e carinho, farei o primeiro cordelzinho. Sei muito bem rimar, tenho na língua o versejar. Sem saber por onde começar, o cordel nunca vai acabar. Escreve aqui, lê ali. Já começou a sair. Antes de esta noite chegar, o meu cordel vai findar. Aprendi uma lição, para o negócio ficar bom, os versos trovados, travo no mesmo tamanho. Fico encantada, que coisa gozada, tudo bem rimado e o cordel está findado. Então, mostra aí a arte de fazer o cordel, né? A metalinguagem. Ele fez um cordel explicando aí como ele fez o cordel. Vamos analisar então aí a questão da inferência do significado das palavras ou de expressões dentro de um trecho. Eu separei alguns versos, quero que você analise comigo e pense um pouco. Vamos lá. Os primeiros versos são: muito menos ter anel, aquele de bacharel. Ele fala aí que para escrever um cordel não precisa ter anel, aquele de bacharel. Pensa comigo, o que ele quer dizer com isso? Né? Que sentido pode ter essa expressão, muito menos ter anel, aquele de bacharel? O que isso tem a ver com fazer cordel? O que ele realmente está querendo dizer? Vamos para os mais dois versos. Diz assim: no começo me enguiço, até parece feitiço. O que ele quer dizer com me enguiço? Qual o sentido dessa palavra? O que você pode inferir sobre o sentido dessa palavra, observando o contexto, por exemplo? E por último, o verso diz assim: tenho na língua o versejar. O que ele quer dizer com isso? Por que eu estou perguntando para você? Porque o significado dessas expressões, dessas palavras, vai depender muito do contexto que você vai observar essas palavras, da forma, né, do gênero onde você encontrou. Então, vamos para o primeiro, quando ele diz muito menos ter anel, aquele de bacharel. O que ele quer dizer com isso? Ele diz, olha, para escrever cordel, não é necessário ser coronel, muito menos ter anel, aquele de bacharel. Ele está querendo, na verdade, dizer aí que não precisa ter um ensino superior, não precisa de um elevado nível de ensino para fazer cordel. Então, quando ele fala aí muito menos ter anel, aquele de bacharel, ele está dizendo, ó, não precisa ter conhecimento elevado, não precisa ter ensino superior para escrever um cordel. Conseguiu captar o significado? Conseguiu fazer essa inferência do significado dessa expressão? No trecho 2, no começo me enguiço, até parece feitiço. Quando ele diz isso, já dá algo negativo, né? Pelo próprio contexto feitiço, né? Me enguiço, o que ele quer dizer com isso? Enguiçar. Ele está querendo dizer aí, pessoal, que ele trava, né? Que ele fica como se fosse um obstáculo para ele não consegue produzir no início. Então, no começo me enguiço, no começo eu me atrapalho, né? Eu não consigo fazer,
como se fosse um feitiço, né? Ele até diz, até parece feitiço. Então, esse mienguiço aí tem esse significado, né? Tem esse sentido. E também basta você levar em consideração o contexto da palavra para observar que o significado só podia ser esse mesmo. Por último, a gente tem um verso, tenho na língua o versejar. O que significa esse versejar? É a habilidade de fazer versos, né? Versejar, vem de que palavra? Vem de versos. Então, uma outra forma também que você tem de inferir o significado de uma palavra, expressão, mesmo sem saber qual o sentido dela original no dicionário, você pode levar em consideração também de que palavra ela deriva, né? É uma boa tática para você descobrir, inferir o significado daquela palavra, expressão. Bom, eu trouxe aí para vocês sobre esse tema, inferir o significado de palavras e expressões, algumas artimanhas, né? Algumas formas que você tem de encontrar o significado de uma palavra, inferir o significado ou sentido de uma palavra ou de uma expressão. Como, professor? Primeiro, pessoal, você sempre deve observar o contexto. Para definir determinado significado de uma palavra ou de uma expressão, você precisa ver o contexto daquela palavra ou daquela expressão. Como assim, professor? Veja, a palavra manga. Se eu disser manga, o que é manga? Você pode dizer, é uma fruta. Eu disse, não, eu não disse o contexto, eu estou falando assim, a manga da camisa está suja. Então você já sabe que é uma parte da camisa. Então você tem que observar o contexto daquela palavra. Em que frase aquela palavra está inserida ou aquela expressão está lá, em que frase. Observe sempre isso, pessoal, o contexto, tá? 2. É importante também você perceber se aquela palavra ou aquela expressão não está num sentido figurado. Porque determinada palavra pode ser, qual o significado disso? Você pode ter centenas de significados, mas olhando o contexto, observando se aquela palavra está num sentido figurado, você vai conseguir saber. Por exemplo, um exemplo bem simples, eu estava salvando uns livros para minha filha tem 3 aninhos, né? E não sabe ler ainda. E aí eu estava salvando uns livros e eu estava dizendo para ela, olha, quando você crescer, você tem alguns livros em nuvem. E ela ficou, nuvem? Papai, o senhor colocou os livros na nuvem, como foi que o senhor conseguiu isso? Nuvem aí não está no sentido de nuvem do céu, e sim nuvem no sentido da internet, né? Os livros eram digitais, eu estava salvando os arquivos na nuvem, né? Numa pasta pela internet, para ter fácil acesso. Então, perceba como é importante observar o contexto da expressão, observar esse sentido figurado da palavra, tá? Uma outra artimanha aí, substituir por sinônimos. Caso você tenha dúvidas sobre o real sentido de uma palavra, substitua por uma outra parecida. Professor, acho que essa palavra tem tal significado. Então, substitua por uma outra palavra que tem o mesmo significado para ver se no contexto ela encaixa. Tá? Isso é uma boa tática, uma boa ação que você pode perceber aí para inferir o significado de uma palavra ou expressão. Tem mais. Gente, algumas palavras, elas podem ter sentidos irônicos, então cuidado para não levar tudo ao pé da letra. Quando se trata principalmente de cordel, poesia, letra de música, sempre leve em consideração essa questão do sentido figurado, das ironias, tá bom? Então, quando alguém diz assim, alguém está acordando às 5 horas da manhã e de repente alguém fala assim, olha, você está linda. Olha o sentido figurado, né? Alguém está acordando 5 horas da manhã cedo, não é? E aí, de repente, ela está com o rosto todo inchado, né? Se for mulher, cabelo todo assanhado. Linda, esse linda pode, dependendo da forma, né, que a pessoa se expressou, pode sim estar significando uma ironia, né? Que ela está feia e não bonita propriamente. Então, na hora da inferência das palavras, observe se no texto existe alguma ironia. Porque aí você, claro, não vai dizer o significado daquela palavra no sentido literal. Ok, pessoal, isso é importantíssimo. Gente, e por último, buscar o sentido de ditados populares. Jovens, de maneira geral, têm pouca familiaridade com as questões de ditados populares. E isso é muito importante que vocês saibam, tá? Em terra de cego, quem tem um olho errei, o que isso significa? Pesquise, busque, porque isso pode cair em qualquer texto e você
tendo esse conhecimento de mundo, tendo esse conhecimento o conhecimento dessas expressões, você vai conseguir inferir o significado das palavras com mais facilidade, ok? Então, essas dicas aí, elas são muito importantes mesmo. E eu quero que você anote no seu caderno. Eu vou dar aí 20 segundinhos para que você anote, tá? Essas informações e utilize quando possível nas questões ou na vida. Anote aí, 20 segundinhos. Pronto. Caso não deu tempo suficiente para você copiar, depois você pausa o vídeo, procura esse vídeo com o seu professor, pause e aí escreva, ok? Vamos lá, então vamos para a parte boa, né? Que além da explicação é você praticar o que você acabou de aprender comigo. Então vamos lá, deixe de preguiça, olhe para a televisão, vamos ler as questões, vamos tentar resolver, porque isso aí é sim importante, tá? Vamos lá, primeiro a gente tem aí um cordel, um trecho de um cordel, né? Diz assim, texto para responder a questão. Tem uns tipos manuais, muito impressos fazia, e assim ele vivia querendo um mundo de paz, mas ninguém compreendia quando dizia que um dia ia sair nos jornais. Pois aquele cordelista danou-se para a capital, foi morar no Areal, ali bem perto da pista, sua cidade natal, soube um dia afinal que se tornou jornalista. Olha esse trecho. Vamos para a pergunta. Em danou-se para a capital, a expressão destacada significa que o cordelista fez o quê? Letra A, visitou outra cidade. B, tinha raiva da capital. C, caminhou muito. Ou letra D, ele foi embora. Pronto. Pense um pouquinho, leia de novo o texto, tente inferir o significado dessa expressão. Danou-se e veja a resposta. Vamos lá, 20 segundos. Pronto, vamos lá. Endanou-se para a capital. A expressão destacada significa que o cordelista. Pessoal, quando você vai lá no trecho e diz assim, pois aquele cordelista é aquele que faz cordel, certo? Poeta. Danou-se para a capital, foi morar no Areal. Ele foi para essa capital morar. Então, a letra A aí, que é onde diz visitou outra cidade, não é uma visita, né? Ele foi morar. Então, a letra A não é. Letra B, tinha raiva da capital? Não tem nada a ver com raiva, né? Isso é uma pegadinha, né? Que a gente chama de distrator. É para te distrair. Esse danou-se, né? Tá danado, tá com raiva. Não é. Não é a letra B. Não estava com raiva da capital. Letra C, caminhou muito. Gente, danou-se não está no significado de caminhar, não.
está no sentido de ir embora. Danou-se para a capital, basta você substituir, foi embora para a capital. Então, a letra correta aí é a letra D, tá? Danou-se para a capital, foi embora para a capital. Fácil, não é? Espero que você tenha acertado. E aqueles que erraram, preste atenção nas próximas, tá? Vamos para mais um cordel, mais um trecho de um cordel aí. Diz assim: cordel veio da Europa. O cordel veio da Europa no fim do século passado. No nordeste do Brasil, ele foi bem implantado e os poetas conseguiram com ele bom resultado. Leandro Gomes de Barros, o patrono da poesia, fez desta literatura um mundo de alegria e com isso ele ganhava o seu pão de cada dia. Vamos lá. Qual a questão? No cordel, a expressão pão de cada dia sugere o quê? O que seria esse pão de cada dia? Observando aí o contexto, veja o que significa isso. Vamos lá, 20 segundos para você responder. A expressão pão de cada dia sugere café da manhã. Ele fala em pão aí, mas esse pão não está no sentido literal, né? Está no sentido figurado. Letra B, a rotina diária, o sustento à fé. Gente, o pão de cada dia é o quê? O trabalho, o sustento da pessoa. Lá no poema, né, lá no finalzinho, diz assim: e com isso ele ganhava o seu pão de cada dia. E com isso ele ganhava o quê? O seu sustento. Portanto, letra correta é a letra C. Café da manhã só se tivesse um sentido literal e não está. E eu já falei para você, observe o sentido figurado das palavras quando se trata de poemas, cordel, letra de música. Sempre observe essa questão do sentido conotativo, tá? A fé também não é. Então a resposta correta só pode ser mesmo a letra C, ok? Vamos ver essa habilidade em outros gêneros, além do cordel? Vamos ver como essa habilidade ela pode ser cobrada em outras questões, com outros gêneros. Diz assim: Brusque, Santa Catarina, libera a lista de cidades mais pacíficas do Brasil, diz pesquisa. Então, a gente já sabe que é uma notícia, não é uma reportagem. Vamos ver. Com isso, a região também tem um dos maiores índices de crescimento populacional. Nos últimos 15 anos, a cidade recebeu 45 mil pessoas de fora. Vender tecidos é a paixão do seu Walter Horton, morador de Brusque. A cidade dele é conhecida como o berço da fiação, mas pode chamar também de cidade da paz. É o que revela uma pesquisa exclusiva do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brusque, que fica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é a cidade mais pacífica do Brasil, entre aquelas com mais de 100 mil habitantes. Quer dizer, tem a menor taxa de mortalidades violentas do país. O que está por trás deste número? Começa com 3 letrinhas, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E o IDH de Brusque é alto em matéria de educação e renda. E muito alto quando se trata de expectativa de vida, que ali é o maior do Brasil. E olha que não faltam desafios. Nos últimos 15 anos, a cidade recebeu 45 mil pessoas de fora, um dos maiores crescimentos populacionais do país. Na cidade, a polícia é tratada como gente de casa. E na rede de vizinhos, todos compartilham o que for suspeito em um aplicativo de celular. Funcionou para proteger as casas e o comércio local. A Brusque, de seu Walter, continua a crescer, mas não abre mão de viver em paz com antigos e novos moradores. Vamos lá, texto interessante, né? Mostrando aí uma cidade pacífica no Brasil em que há pouco índice de violência, quase nenhum, né? Vamos para a pergunta. E aí eu trouxe um trechinho
né, lá da notícia. Brusque, Santa Catarina, lidera a lista de cidades mais pacíficas, diz pesquisa. A expressão diz pesquisa no título do texto evidencia. Professor, o que é evidencia? Deixa claro. O que esse título deixa claro aí? Essa expressão no título. Deixa claro a incerteza B, uma opinião. Letra C, a parcialidade da notícia. Ou letra D, a imparcialidade da notícia. Vamos lá, pense um pouquinho, 20 segundos para você aí refletir. Vamos lá? Pronto, então vamos para a questão. Então, a expressão diz pesquisa aí no texto evidencia o quê? Deixa claro que a incerteza. Ora, pessoal, se é uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, né, para saber que essa cidade ela é pacífica, então, como é que pode haver incerteza? Uma pesquisa, não é? Então, ela não indica a incerteza. B, uma opinião. Também não é uma opinião. A opinião ela é subjetiva. Né? Quando a gente faz uma pesquisa, sabendo a opinião, a gente chega à conclusão de algo que é certo. Não é? Então, não é uma opinião. C, parcialidade ou imparcialidade. Concorda comigo que as duas palavras aí são antagônicas, são contrárias? Então, você só poderia ficar em dúvida entre a C e a D. Não é? A resposta correta é imparcialidade. Ora, quando ele fala aí, Brusque lidera a lista de cidades mais pacíficas do Brasil, é que isso não é uma opinião do jornal ou do meio de comunicação aí, em que essa notícia foi veiculada, mas sim de uma imparcialidade. Olha, não é o jornal que está dizendo, a revista que está dizendo isso. Foi feita uma pesquisa comprovando isso. Então, é um fato, né? Isso mostra a imparcialidade da notícia. Ok, pessoal? Então, isso evidencia a imparcialidade. Muito bem, vamos para mais um. Como recuperar a voz depois de torcer e gritar nos Jogos do Brasil? De acordo com os especialistas, se a voz não apresentar melhora depois de 3 dias, é importante procurar um especialista. Não é só o coração que sofre em jogo de seleção brasileira, a voz também. A fonoaudióloga Débora Feijó e o otorrinolaringologista Adriana Achia explicaram no Bem-Estar desta terça-feira, 26, porque às vezes a gente fica rouco, mesmo sem ter dor de garganta. O tom da nossa voz, em uma conversa normal, varia entre 60 e 70 decibéis. Segundo a fonoaudióloga, cada vez que a gente aumenta 3 decibéis no nosso tom de voz, já fazemos um esforço enorme nas cordas vocais. As consequências desse esforço dependem da intensidade. Há casos de sangramento nas pregas vocais. De acordo com os especialistas, se a voz não apresentar melhora depois de 3 dias, é importante procurar um especialista. E se engana quem pensa que gengibre, mel, própolis, bala de menta podem curar rouquidão. Eles têm efeito anestésico na região próxima à corda vocal, mas não ajudam a recuperar a voz. Outro mito é tomar conhaque. Ele aumenta o fluxo sanguíneo na região, melhora na hora, mas o efeito rebote é pior. Já a água morna com sal serve para limpar secreções da garganta. Ela não age diretamente na voz, mas se você estiver com inflamação na região, pode ajudar indiretamente. Vamos para a questão? Nesse trecho que diz assim, e se engana quem pensa que gengibre, mel, própolis, bala de menta podem curar rouquidão. Eles têm efeito anestésico na região próxima à corda vocal, mas não ajudam a recuperar a voz. Outro mito é tomar conhaque,
ele aumenta o fluxo sanguíneo na região, melhora na hora, mas o efeito rebote é pior. Vamos lá, essa expressão, efeito rebote, ela significa que os sintomas, letra A, voltarão pior, letra B, acabarão de vez, letra C, serão diminuídos, ou letra D, melhorarão muito. Vamos responder essa junto? Gente, o efeito rebote aí é o que vem de volta, é o que vai e volta pior. Então, óbvio que não pode ser acabarão de vez, nem serão diminuídos e nem melhorarão. O correto aí é voltarão pior. Então, cuidado com essas expressões, tá? Isso também é conhecimento de mundo, você tem que estar super antenado, super pesquisando essas expressões, tá? Sempre procurando saber o sentido delas. Então, pessoal, o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? Aprendemos aí como encontrar o sentido de expressões ou palavras dentro de um texto, né? A gente trabalha bastante com o gênero cordel, mas também trabalhamos com outros gêneros, essa habilidade de sentido de palavras e expressões. Lembrar da questão da ironia, lembrar do sentido de algumas palavras, por exemplo, sentido conotativo, tá? Lembrar o contexto em que essa palavra está inserida, isso ajuda você a inferir o sentido dessas palavras. Você viu também comigo aí essas habilidades no gênero cordel e também em outros gêneros, ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês, nos encontraremos em outra aula, anote as informações, procure o professor para qualquer dúvida. Tchau, pessoal, até mais!